Oi, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Adriane Akemi e para quem me conhece e já me segue, sabe que é normal, tá? Vim aqui descabelada, hoje rouca, mas os vídeos são úteis e eu espero de verdade que eles te ajudem aí, porque se eu esperar para fazer o momento certo, na hora certa, na luz certa, não vai sair esse vídeo nunca. Então vamos lá. Falei pra vocês semana passada que queria estar fazendo uma série de vídeos aí sobre as perguntas que eu mais recebo, para facilitar às vezes as dúvidas, pessoal que tá pesquisando aparelho. E então hoje nós vamos falar sobre o comparativo do DP50 VET Power e do Z50 VET Power. E eu vou te falar que eu nem programei falar alguma coisa específica, os pontos específicos desse vídeo. Eu simplesmente vim aqui para falar o que eu falo todos os dias, pelo menos uma vez no dia, que é esse comparativo, tá? Bom, quando a gente vai comparar aparelho, é muito comum eu comparar os clientes que comparam DP30 com o DP50, DP50 com o Z50, Z50 com o Z60, e eu vou tentar desmembrá-los para facilitar um pouquinho aí para vocês. Mas é o que eu sempre falo, gente, tem aparelho para todo mundo e tem aparelho para todo quanto é tipo de exame. É legal a gente considerar a região que você tá, o tipo de serviço que você vai prestar e assim por diante. Então, o que eu sugiro? Veja os comparativos sim, mas compare as imagens, busque informação. Eu tô aqui para falar o que eu falo todos os dias na hora de atender os meus clientes que vêm com essas dúvidas, tá? Então vamos focar então hoje no DP50 VET Power e no Z50. E assim, vocês sabem que eu não gosto muito de falar sobre os aparelhos de marcas concorrentes, que eu trabalho com a Mindre há muito tempo. E já fiz aplicações, principalmente no ano passado, fiz muitas aplicações para outras marcas de outros aparelhos, mas eu prefiro não ficar fazendo comparativo entre eles. Eu acho que isso aí é legal vocês fazerem por conta própria, tá? Só que quando a gente fala de DP50, a gente não precisa comparar ele com nenhuma outra marca, porque ele sempre foi bem unânime em relação à qualidade e desempenho no preto e branco durante todo o tempo antes dele ser Power, né? No modelo anterior, ele era unânime em relação à preferência, à qualidade de imagem. Ele não era dos mais baratos do preto e branco, mas ele sim era um aparelho de entrada que pessoal de pequenos que era mais exigentes, professores que estavam acostumados a trabalhar com várias imagens, eu escutava muito. Bom, se você quer entrar no mercado de pequenos, entra com pelo menos um DP50 VET, tá? Que é uma imagem fabulosa. E aí, eu falo que o que é bom geralmente se reinventa e surpreende, né? E ele virou DP50 VET Power. E aí, o que acontece? Então, vamos entender sobre o DP50 VET Power e pra gente poder tentar entender a diferença deles, tá? Não tem como a gente entender esses aparelhos sem comparar a questão de Doppler. Tem um vídeo falando sobre Doppler, eu vou até tentar colocar, eu sempre esqueço de colocar o card, colocar os links, enfim. Mas você precisa entender um pouco mais de Doppler para poder entender a valorização aí de cada aparelho. Mas o que a gente precisa saber do DP50 VET Power? Ele é um aparelho preto e branco, ele ainda é da linha DP, tá? Vocês percebem que a Mindre segue DP, linha Z e linha M. E então ele é um aparelho ainda da linha DP, só que ele é um aparelho preto e branco que eu consigo adicionar o software de Power Doppler e Doppler Color. Então, assim, vamos resumir. Estamos falando de que Doppler? Estamos falando dos Dopplers que identificam o fluxo com cor. E assim, eu falando grosseiramente, tá, gente? Vai entender melhor de Doppler, vai estudar Doppler para você chegar às suas próprias conclusões. Mas se você não sabe nada de Doppler, vai me perguntar, Adriane, qual a diferença de Power Doppler e Doppler Color? Eu te falo que quando eu aciono o Power Doppler, que seria o Doppler de potência, eu falo pro aparelho, desconsidera as informações ou algumas informações do fluxo e só foca para mim e me dá a informação do que é fluxo, onde tem fluxo. Então, qual a diferença? Tem algumas informações no Doppler Color que no Power Doppler não tem. Do fluxo em si. Então, se você é especialista em vascularização ou precisa de algumas informações como velocidade, essa informação não vem no Power Doppler, mas assim, direção, questão de azul e vermelho, tem um vídeo explicando tudo isso. Mas os dois Dopplers que a gente usa para identificar, para colorir a vascularização, para mostrar isso por cor, é o Power Doppler e o Doppler Color.
Só que Doppler Color, ele tem algumas informações mais importantes, né, do fluxo, e o Power Doppler, eu paro de me preocupar com essas informações importantes, algumas delas, e pergunto pro aparelho, me traz aí o que é fluxo, identifique o fluxo para mim, microvascularização, fluxos pequenos, menos sensíveis, né, porque são muito pequenos, eu quero saber o que contém ou não fluxo. Então, isso aí eu posso usar o Power Doppler. Vê lá depois o videozinho falando da diferença dos Dopplers, tá? Então, no DP50, eu tenho ele com ele preto e branco e eu posso adicionar o software de Power Doppler e de Doppler Color, tá? E assim, me perguntam direto, ele vai virar um Z50? O Z50, gente, já é um aparelho que vai completo. Ele vai com todos os Dopplers, inclusive com o Power Doppler, com todos não, desculpa, menos de cardio. O CW, né, não aceita, o Z50 não aceita o CW, né, o contínuo, que é o software específico de cardiologia. E então, assim, ele não tem essa opção. E aí, muitas pessoas me perguntam, Adriane, mas o DP50 se transforma num Z50? Te digo que de função, sim, mas em relação à qualidade, a desempenho, são parecidos, são bem parecidos mesmo. Eu tenho gostado muito do DP50, ele me surpreendeu positivamente, porque até então na Mindry a gente não tinha tido nenhum aparelho que pudesse adicionar esses softwares, e eu tinha um pouco de, não sei se é bem um preconceito, ou talvez uma falta de informação e de utilização, de que esses aparelhos que tinham opção de colocar o software, eles não ficavam tão sensíveis, o Doppler não era tão eficiente. E no DP50, eu fiquei surpresa, eu fiquei com receio, confesso, e quem conversou comigo no começo do DP50 entrar no mercado, até lembrando que ele entrou no ápice aí da pandemia de 2020, aí mais ou menos no meio do ano, do meio para o fim aí do ano, e eu não sabia falar exatamente como seria esse Doppler. E eu também, lembrando que como foi durante a pandemia, eu tive pouco acesso a esse aparelho. Eu acompanhei muito mais por videochamada com os meus clientes, acompanhando essa configuração, né, esses presets que a gente faz quando eu entrego o aparelho, quando eu faço a venda. E aí, automaticamente, eu não sabia falar exatamente o que esperar dele. O que eu digo é que ele é surpreendente. De novo, o DP50 me surpreendeu, né? Ele se superou e ele veio com uma qualidade de imagem, processamento fantástico e um Doppler bem sensível. O que eu acho legal, basicamente para o pessoal de pequenos e até o pessoal de prenhez super precoce, identificar o fluxo, se há o fluxo ou não, é muito mais importante do que a avaliação especificamente daquele fluxo em relação à velocidade, para quem não for especialista em vascularização. Então, eu acho que só com o Power Doppler você consegue trabalhar perfeitamente, porque ele tem o Doppler, como chama? Doppler direcional, que eu consigo pegar aquela informação, que geralmente Power Doppler, muita gente relaciona ele com aquele laranja, né, com a cor laranja na tela. Só que tanto no DP30 e no DP50 a gente tem o Doppler direcional, que eu consigo colocar esse mapa de cor trazendo a informação do que está aproximando, né, aproxima o fluxo geralmente em vermelho e afasta em azul ou ao contrário. Mas é a informação que as pessoas às vezes assustam aí quando vão usar o Power Doppler. Mas a gente pode colocar ele em formato de cor, sim, aproximando e afastando do transdutor. Então, não é mais um problema aí para quem achava que só ia ficar laranja. Por mais que eu acho que não faz diferença para prenhez precoce ou às vezes para alguma especificação aí de exame de pequenos animais. Então, assim, o que eu acho? Ele é mais barato, é um aparelho mais barato. Ele tem a chance da gente colocar essas funções aí de Doppler Color. Eu hoje não acho, financeiramente falando, que vale a pena pegar ele só no modo preto e branco, porque pouquinha diferença aí para colocar o Power Doppler nele. Então, assim, se você não tem certeza se vai ter uma demanda grande para Doppler Color, se você acha que vai investir num Z50 é too much, sabe? É demais, o DP50
é um aparelho fantástico, tá? Não sei se eu aproveito e já falo aqui um pouquinho sobre o DP30, que continua sendo meu queridinho, tá? Custo-benefício eu acho fantástico, mas o DP50 ele ainda tá com valor de lançamento. E aí essa diferencinha de preço que tá entre o DP30 e DP50, eu acho que vale a pena investir no DP50, tá? Mas, como eu digo, o DP30 eu acho ele maravilhoso também. Gosto muito do desempenho dele em relação à imagem, da sensibilidade do Doppler, mesmo achando o do 50 superior. Do 50 o Doppler dele tá mais sensível e eu acho que vale a pena. Eu, infelizmente, não tive a chance de pegar um DP50 VET Power e um Z50 para comparar, mas quando eu assim, puxando aí na memória, quando eu uso um ou outro, eu consigo sentir que são muito próximos, mas não são idênticos, tá bom? A mesma coisa eu sinto do 30 pro 50 em relação a Doppler. Em relação à imagem do DP50 no modo preto e branco, eu acho muito parecida com o DP50 e Z50 também acho muito parecido, tá bom? Então eu acho que é basicamente isso. Se você acha que ainda não tem certeza aí, né, que o seu mercado, que a cidade que você vai atuar, que o tipo de exame que você vai fazer, não vai ter demanda para investir num Z50, eu acho extremamente viável, eu acho bem legal pensar num DP50, porque é um aparelho muito bacana de se trabalhar, tá bom? Lembrando que eu não descarto o 30, porque ele é, sim, o meu queridinho, mas nessa diferença de preço aí que tá hoje de lançamento do DP50, que deve subir em breve também, eu acredito que, assim, olhando historicamente, né, o que a DPS, do jeito que eles lançam os aparelhos no mercado, eu acredito sim que alguma coisa deve subir, até pela diferença de preço, tá muito pequena entre 30 e 50, enfim, não sei falar, eu só falo mesmo pelas experiências que eu tenho, mas se você tiver oportunidade, o 50 vale a pena, e se você tá em dúvida entre DP50 e Z50, de imagem, o DP50 não vai deixar a desejar. Da sensibilidade de Doppler também ele tá bem sensível, tá muito melhor do que muitos aparelhos que são Doppler. E outra coisa, gente, Doppler, já vamos aproveitar, já o vídeo tá ficando longo, né? Eu falo muito, eu sei. Mas o Doppler, o que eu acho legal você avaliar? Toda vez que você for comprar um aparelho e falar, esse aparelho tem Doppler, entenda que existem diferentes tipos de Doppler e que nem todo Doppler vai te resolver o que você precisa. E, além disso, a sensibilidade do Doppler, se você pegar um Doppler que não é sensível, significa que você não vai pegar microvascularização, você não vai pegar, só vai pegar aqueles calibres enormes que teoricamente você tá vendo ali a olho nu que tá batendo e poderia pegar esse movimento pelo modo M, nos aparelhos mais básicos. Então, assim, toma cuidado quando você for comprar um aparelho Doppler, porque tem muito mais do que só falar que faz Doppler. E principalmente para o exame de vocês na veterinária, é bacana a gente considerar tudo que você pode fazer e até onde esses aparelhos em geral vão te atender, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado por sempre, pelo carinho de sempre, todos os feedbacks, tenho recebido muitos e-mails e muitas mensagens. Segue lá no Instagram, Adriane DPS Mindry. E aí, qualquer coisa, gente, imagem, qualquer coisa que vocês tiverem, me mandem, que eu adoro ver as imagens de vocês, tá bom? Beijo, pessoal, brigadão.